Olá! Fim de semana será de protestos em todo o Brasil. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um ônibus que faz a linha Lajeado Bom Retiro do Sul incendiou por volta das 11 horas dessa sexta-feira no quilômetro 356 da BR-386. O Corpo de Bombeiros de Estrela foi acionado e fez o controle do fogo durante 40 minutos. Cerca de 30 passageiros estavam no coletivo, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a guarnição, a parte dianteira do veículo foi totalmente destruída. E a colisão entre duas motos deixou os condutores feridos na VRS 811, no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o acidente envolveu uma moto Honda Bis de Marques de Souza e uma Honda CB de Arroio do Meio. O condutor do veículo de Marques de Souza, de 28 anos, e o piloto da CB, de 23 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o atendimento no Hospital de Arroio do Meio. As motos tiveram danos e foram removidas por guincho. E o motorista foi preso em flagrante por embriaguez no meio da tarde da quinta-feira no bairro Olarias, em Lajeado. A Brigada Militar recebeu informação que o homem trafegava com uma Yamaha YBR no sentido bairro Campestre, Olarias, e efetuou a abordagem na rua João Goulart, próximo ao campo do Olarias. Em consulta ao sistema, foi verificado que o motorista, de 27 anos, morador de Sério, não possui carteira nacional de habilitação. Como apresentava sinais de embriaguez, foi solicitado o teste do bafômetro, que acusou 1,3 mg de álcool por litro de ar expelido. Ele foi conduzido à delegacia para o registro. Depois, foi encaminhado para o presídio estadual de Lajeado. 3 motos foram furtadas de uma revenda situada no início da RSC 453, a Rota do Sol, em Estrela. O crime ocorreu por volta das 3h40 da madrugada desta sexta-feira. O proprietário foi acionado depois que o alarme disparou. Foram levadas uma Yamaha YZF R6, 0 km, uma Honda CBR 600RR, placa ISB 6584, de Vale do Sol, e a Honda CB 1000R, com a placa ISX 5197, de Bagé. Durante a fuga de uma abordagem policial, um jovem de 19 anos chegou a atingir a marca de 140 km por hora durante a noite desta quinta-feira no bairro Universitário, em Lajeado. De acordo com a ocorrência, a Brigada Militar recebeu denúncias de que o rapaz estava pilotando uma moto em alta velocidade no bairro. A guarnição avistou o motociclista na Avenida Avelino Tallini, mas ele resistiu à abordagem e fugiu em direção ao loteamento dos médicos. Depois de cerca de 10 minutos de acompanhamento, o morador do bairro Centro caiu com a moto e foi rendido pelos policiais. O rapaz sofreu algumas escoriações, mas não quis atendimento médico. Afirmou ter comprado a moto em um leilão para utilizá-la no autódromo de Guaporé. A CB 900 tinha sinais de adulteração e foi recolhida ao depósito do Detran. O motociclista foi liberado após registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Agora você vai ouvir uma história de uma mulher que terá que agradecer pela sorte que teve. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira, mas a arma do criminoso falhou e ela conseguiu sair ilesa. De acordo com o registro, a vítima, de 41 anos, foi surpreendida por 2 homens em uma moto. Foi na rua Ervino Hermann, no bairro Hidráulica, aqui em Lajeado. O caroneiro desceu do veículo e tentou efetuar 2 disparos, mas a arma falhou. Então, o condutor da moto disse ao seu parceiro para não atirar mais, que a vítima iria reconhecê-los. Os 2 fugiram em direção ao bairro Carneiros. O policiamento foi acionado, mas não localizou os criminosos. Há suspeitas de motivação do atentado ser passional. A Polícia Civil agora investiga o caso. E o motorista foi flagrado pelo radar móvel em excesso de velocidade. Ele foi autuado também por embriaguez ao volante.
O caso ocorreu no quilômetro 364 da BR-386, próximo ao trevo de acesso a Teutônia. A Polícia Rodoviária Federal de Itabaí abordou o automóvel Gol que trafegava a 126 km por hora pela rodovia no sentido capital-interior. O homem, morador de Porto Alegre, fez o teste do bafômetro, que acusou 0,31 mg de álcool por litro de ar expelido na contraprova. Ele foi autuado pela embriaguez e excesso de velocidade. Teve sua carteira de habilitação recolhida por 24 horas e o veículo foi entregue à esposa, que estava de carona e é a proprietária do veículo. E veja a seguir, Lajeado deve ter mais de 3.000 pessoas no protesto de domingo. Neste ano, diversos grupos se organizaram a partir das redes sociais, procurando expor suas opiniões sobre os problemas do Brasil. Insatisfeito com as práticas adotadas pelos governos, como corte de verbas públicas, aumento significativo nos impostos, aumento do combustível e energia, estes grupos decidiram repetir as ações realizadas em 2013 e voltar às ruas para se manifestar. A principal diferença entre as manifestações de 2 anos atrás e as marcadas para este fim de semana está nos seus argumentos. Em 2013, a maioria dos protestos aconteceram sem argumentos bem definidos. O aumento da tarifa nos transportes públicos desencadeou uma série de motivos que levou a população às ruas. Hoje, os grupos apresentam metas amplas e determinadas, representam categorias e a maioria está convicta de suas reivindicações. Em Lajeado, um grupo no Facebook intitulado como Vem Pra Rua Lajeado organiza desde o início de fevereiro com o intuito de realizar manifestação no próximo domingo. Os manifestantes confirmados já somam mais de 3.000 pessoas. Segundo os organizadores, a manifestação é pacífica, apartidária e não tem a finalidade de pedir pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o governo recebe sindicalistas e representantes dos movimentos sociais no Piratini. Veja na matéria de Newton Schiller. Um grupo de manifestantes fez um ato público na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Faixas e cartazes com palavras de ordem defendiam os direitos sociais e a democracia. No Palácio Piratini, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolk, recebeu os representantes do movimento. A preocupação dos movimentos não foge da preocupação do governo, que é a garantia do seu funcionamento, a garantia dos serviços básicos, né, que o poder público tem que ofertar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é compreender, ter essa interlocução na medida do possível sempre aberta, né, e utilizar essas demandas para também encontrar alternativas internas para que o governo possa encontrar saídas e garantias. A Faculdade La Salle promove no próximo dia 30 um dia de curso com o tema Planejamento e Estratégias nas Compras Públicas. A proposta é esclarecer dúvidas quanto aos procedimentos licitatórios, apresentando formas de desburocratizá-los. O aprendizado tem como público-alvo autoridades governamentais, membros da equipe de licitações, advogados e secretários municipais, mas é também aberto a todas as pessoas que tiverem interesse no assunto, inclusive gestores que participam dos processos ou empresários que têm interesse em participar. O palestrante será o renomado consultor radicado em Minas Gerais, Jair Santana, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Foi juiz e hoje atua como parecerista, advogado e professor. Ele explica que não é raro que as licitações e as contratações realizadas no Brasil pelo poder público sejam demoradas e que sejam adquiridos bens e serviços de péssima ou duvidosa qualidade. Afirma que o cenário negativo pode ser minimizado se diversas ações forem tomadas. Uma delas passa pela capacitação e treinamento daqueles que operam e militam no setor de compras públicas. Outra ação é disseminar a necessidade e a cultura do planejamento, eixo sobre o qual este curso se desenvolve. E o senador Edson Lobão nega suposto envolvimento na Operação Lava Jato. Acompanhe. Em seu pedido de investigação, o procurador-geral alega que o São Paulo Roberto teria dito que, por intermédio do senhor Alberto Youssef, e a meu pedido, destinaram recursos para a campanha da ex-governadora Rosiana Sarney no Maranhão. Quem isso desmente é o próprio Youssef, segundo depoimentos citados pelo procurador. Ele informa que sequer me conhece e jamais intermediou nada a meu pedido.
ou em meu benefício. Eu tampouco o conheço, jamais o vi na vida. É preocupante, senhoras e senhores senadores, o poder que se confere nas investigações da Petrobras ao Instituto da Delação Premiada. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo, apenas porque o delator, para escapar dos seus crimes, mencionou os seus... Atendendo às reivindicações da comunidade, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a SOSUR, aqui de Lajeado, iniciou recentemente uma obra de canalização pluvial no bairro Centenário. Cerca de R$15 mil serão investidos na obra, que se destina a resolver o problema de alagamentos da rua Alma Laval, na entrada do bairro. Mais de 120 canos de 60 centímetros de diâmetro estão sendo instalados em uma vala ampliada por escavadeira hidráulica, por onde passa um córrego. Conforme o titular da SOSUR, Adi Ceruti, o investimento em obras de canalização está sendo realizado para evitar que futuras e iminentes pavimentações sejam necessários retirar o pavimento para o conserto de tubulações danificadas ou ineficientes. Em relação à manutenção das estradas, o depósito de asfalto fresado continua no bairro das Nações. E as revendas vão ter que mostrar para os clientes a regularidade dos veículos. Veja na matéria. O Senado aprovou o projeto de lei que obriga os revendedores de veículos novos ou usados a informarem ao consumidor a situação de regularidade dos automóveis e motos e os tributos incidentes na transação. Pelo projeto, no contrato de compra e venda deverá constar informações policiais e administrativas que, porventura, impeçam a circulação do veículo. Os empresários que descumprirem a regra terão que arcar com as multas e taxas existentes até a data da venda. No caso de veículo roubado, o comprador terá seus gastos restituídos integralmente. O projeto de lei segue para sanção presidencial. O governo municipal de Lajeado promove neste semestre a primeira parte do programa de conscientização do trânsito com alunos da rede municipal de educação. A iniciativa começa com aulas semanais em 5 escolas, contendo atividades teóricas e práticas. O programa será realizado pelas Secretarias de Educação e do Governo, através do Departamento de Trânsito. De acordo com o fiscal Paulo Jandir Andres, que aplicará as atividades nas escolas, o objetivo é incentivar a conscientização das crianças em relação ao comportamento no trânsito. A iniciativa é mais uma das ações integradas entre os diversos serviços e setores oferecidos pelo governo de Lajeado. Eloide Gonzatti, secretária de Educação, acredita que o programa beneficiará a curto, médio e longo prazo toda a comunidade lajeadense. O programa de conscientização no trânsito está em fase de desenvolvimento junto às direções de escolas e deverá ter as aulas iniciadas na próxima semana. As escolas participantes desta primeira etapa serão as de Educação Fundamental São João, São Bento e Pedro Welter. A de Educação Infantil Amiguinhos do Jardim e o projeto Vida Campestre também participam. E as empresas de telefonia têm novas regras para aumentar a transparência na relação com os clientes. Acompanhe. Entraram em vigor novas normas do Regulamento Geral de Telefonia. A partir de agora, os sites das empresas de telefonia terão de disponibilizar áreas com login e senha para acesso a informações como cópias dos contratos, planos, boletos de cobrança, histórico das demandas e perfil de consumo. As teles terão de oferecer na internet um mecanismo de comparação de planos de serviços e ofertas promocionais para facilitar a identificação da opção mais adequada ao perfil de consumo e renda dos clientes. O cancelamento de plano também poderá ser feito pela internet, através do espaço reservado, e deve ser processado de forma automática, sem intervenção de atendente. A Prefeitura de Travesseiro recebeu nesta semana 3 tratores adquiridos com parte dos recursos vindos do governo federal.
A empresa vencedora da licitação foi a Budni Indústria e Comércio Limitada. 2 tratores serão repassados para as associações dos agricultores do município e um ficará com a Secretaria da Agricultura. 2 tratores de 90 cavalos cada, com investimento de R$ 165 mil de repasse federal e 15 mil de contrapartida do município. O outro trator, de 75 cavalos, tem investimento de R$ 77 mil de repasse federal e R$ 3.700 de contrapartida do município. E veja a seguir, Dani Kilpi traz os destaques da agenda cultural e Rodrigo Nascimento mostra a previsão do tempo para o fim de semana. O número de mulheres empreendedoras no Brasil cresceu 18% entre 2002 e 2012. Veja com Leonardo Meira. Entre 2002 e 2012, aumentou em 18% o número de mulheres empreendedoras aqui no Brasil. Elas também correspondem a 31% do total de donos de empresas no país. A Gislaine é uma delas. Juntando todas essas peças, criou um produto que facilita a vida das cabeleireiras e já é um negócio de sucesso. Eu tive uma ideia, de começar a atender as clientes na casa delas. E aí o lavatório, na verdade, surgiu por conta dessa dificuldade, porque tudo você leva numa bolsa, a tesoura, o secador, uma toalha. Agora, lavatório mesmo, não tinha como levar, porque o lavatório é fixo, no salão, é grandão, então não tinha como eu levar o lavatório. E aí eu procurei o Sebrae, com uma ideia de fazer algum equipamento que me possibilitasse continuar lavando o cabelo das minhas clientes, mas na casa delas, e que eu levasse e trouxesse de volta. É nessa oficina que o lavatório portátil ganha forma. O aço escovado passa por várias máquinas e moldes. As pessoas se interessavam, outras cabeleireiras tinham a mesma dificuldade que eu. Queriam trabalhar a domicílio e não tinham como levar o lavatório. E aí eu optei em continuar fabricando os lavatórios. No mercado formal, de acordo com o IBGE, as mulheres brasileiras seguem tendo salários cerca de 25% menores do que os homens. Mas histórias de empreendedorismo começam a ser cada vez mais comuns entre as mulheres do país. Ter prioridade da secretaria, prioridade do governo, a gente contribuir mais e mais para a autonomia econômica das mulheres e, dentre essas, as mulheres empreendedoras, que são vencedoras, que estão enfrentando as desigualdades colocadas no mundo do trabalho de igual a igual para os homens. A mulher é bastante criativa, ela tem sempre o plano B, então isso eu acho que contribui para as novas ideias, para novos negócios e a maioria das mulheres eu vejo que são persistentes. Gislaine fatura cerca de R$20 mil por mês com a venda dos lavatórios portáteis. A invenção rendeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios em 2012. Iguais a Gislaine, cresce cada dia mais o número de mulheres bem-sucedidas. A mulher, ela já não é só mais cuidadora do lar, mãe, dos filhos, Ela saiu para o mercado mesmo. O atleta Renan Han, da equipe de natação Master da Univates, conquistou no último domingo o primeiro lugar na travessia de 1.000 metros da categoria de 25 anos, no terceiro Fun Race. A disputa ocorreu em Canela e envolveu competidores de toda a região sul do Brasil das modalidades travessia de natação, corrida, triatlo e triatlo sprint. Além de trazer à Univates a medalha de ouro, Han se classificou em segundo lugar na colocação geral da competição. Também integrante da equipe da instituição, o atleta Claudir Clix participou da prova de travessia de 2.500 metros. Conforme a técnica da equipe, Thaís Prins Cordeiro, essa foi a primeira participação da equipe de natação da Univates em provas de travessia.
E a inauguração da escadaria de Estrela será no dia 21 de março. Autoridades, historiadores, pessoas que moravam na época nas barrancas do rio Taquari estão convidadas, assim como aquelas ligadas à história regional e ao turismo. Werner Schink, que tem uma residência museu em Estrela, deverá falar em nome dos cidadãos, exaltando a história do município. A inauguração será mais do que um simples ato. Deve relembrar um fato histórico. Afinal, a obra foi importante para o município durante meio século. Inaugurada em 1924, a escadaria tinha como objetivo dar acesso aos vapores. Por ela, pessoas e mercadorias desciam e eram transportadas para Porto Alegre ou municípios vizinhos. Desativada em 1974, só restou o saudosismo daqueles que viveram na época. E acompanhe agora a agenda cultural e social com Dani Kilp. Olá, Márcio, olá você que nos assiste. O tradicional passeio ciclístico de Páscoa está com inscrições abertas no jornal O Informativo e Sejal em Lajeado, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível, sendo que os 200 primeiros inscritos levam brinde. O evento será realizado no domingo à tarde, dia 29 de março, com saída em frente ao Jornal Informativo às 16 horas e chegada no Parque dos Dic com sorteio de bicicletas e brinde dos patrocinadores. C2B Imóveis, Docile, Hello Kids, Ponto da Bike, Sorvebon, Padaria Suíça, Supermercado STR, Coca-Cola e Unimed. E está aberta a exposição do artista plástico Cláudio Tosi, no Sesc de Lajeado. A abertura aconteceu nesta semana, com convidados e autoridades da região. E a mostra inédita no estado poderá ser conferida até o dia 28 de abril, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A entrada é franca. Está grande a procura pelos ingressos do show de Henrique e Juliano. A venda já está no segundo lote e os ingressos para o espaço On Stage, que deixa os fãs bem pertinho da dupla, estão esgotados. O evento acontece no dia 25 de abril, às 21h30, no Parque do Migrante, em comemoração aos 45 anos do jornal O Informativo e 64 anos da Rádio Independente. A promoção é do Django, GDO e Rádio Tropical, com patrocínio das lojas Dúrios. Pontos de venda, confira no site informativo.com.br. Por hoje é só, até semana que vem. Obrigado, Dani. Veja como será o fim de semana em Lajeado com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este sábado e domingo no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E o fim de semana começa com tempo estável na região, mas ao longo do sábado a quantidade de nuvens vai aumentando e a chuva com certeza aparece no domingo em todas as regiões. Vai ter muito calor também e sensação de abafamento. No domingo, os termômetros podem alcançar 36 graus no Rio Grande do Sul e chove em praticamente todas as regiões. Mas vamos ver como vai ser a previsão aqui para a nossa região, para o Vale do Taquari. Em Lajeado, sábado será de sol entre nuvens. A temperatura oscila um pouco e a sensação de abafamento será constante. O dia começa com 20 graus e a máxima pode ter 32 graus. No domingo, vai ter sol, nuvens e chuva em Lajeado. O dia começa com 20 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Arvorezinha, o sábado começa com sol entre nuvens. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima é 29 graus. Já no domingo, muita chuva e trovoada nas terras altas do Taquari. Em Arvorezinha, a mínima será de 18 graus e a máxima 28 graus neste domingo. Esse foi então o Boletim do Tempo, aliás, para o Redação Informativo desta sexta-feira. A gente retorna na próxima semana. Ótimo fim de semana a todos. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta sexta-feira, 13 de março. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.